Está entrando no ar! Pelas ondas da Rádio Antena Esportiva, R Final! Tudo sobre o mundo do automobilismo, com Nathan Sayum! Rodrigo Boniades! Saudações, caros antenados que estão aqui curtindo a Antena Esportiva Web Rádio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um R Final, com as principais notícias e curiosidades que envolvem o mundo da velocidade. Olha, o programa hoje está recheado de atrações. Nós vamos falar da Fórmula 1, pois teve o Grande Prêmio da Rússia nesse último domingo, vitória de Lewis Hamilton, e também a polêmica do jogo de equipe da Ferrari. É impressionante quando tem jogo de equipe, o nome da Ferrari está sempre ali em evidência, em função do seu histórico, mas também em função da situação problemática que foi se desenvolvendo durante o Grande Prêmio da Rússia. Isso a gente vai comentar aqui ao longo do programa. E claro, vamos falar também da NASCAR, pois os playoffs estão pegando fogo para a definição de quem será o campeão da temporada 2019. Teve corrida no último domingo e também vamos falar da NASCAR. Então, o programa tá maneiríssimo, galera. Antes de começarmos, canais de interatividade. Anota aí, WhatsApp 21 96 779 1335. Repetindo, 21 96 779 1335, facebook.com/antena esportiva, twitter @se liga na antena, instagram @rádio antena esportiva, instagram @rádio antena esportiva, e vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com, é o nosso site, ou melhor ainda, vocês podem baixar o aplicativo Antena Esportiva Web Rádio para o seu smartphone, e o melhor de tudo, é de graça. E assim vocês ficam mais e mais antenados conosco. Lembrando também que as colunas R Final acontecem às segundas e sextas ao som da Antena Esportiva, sempre às 16 horas, sempre uma coluna inédita. E as reprises da coluna R Final acontecem no Máscara Nerd, canal do YouTube que eu comando, às terças e sábados às 9h30 da manhã, beleza? Ok, galera, então vamos começar esse programa nessa terça-feira, 1º de outubro de 2019. Só para avisar que neste programa, excepcionalmente hoje, o Nathan Sayum não estará aqui conosco, pois teve que resolver algumas questões. Mas na próxima terça, se Deus quiser, Nathan Sayum estará de volta comentando aqui ao som do R Final, beleza? Muito bem, então vamos embora começar o programa? Vamos falar da Fórmula 1. Grande Prêmio da Rússia aconteceu nesse domingo e vitória de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton está caminhando para o seu 6º título da carreira. Da Mercedes, o Hamilton foi o vencedor, com Bottas também da Mercedes, dobradinha da equipe alemã. Foi o segundo colocado, o Valtteri Bottas, o finlandês da Mercedes. Terceiro lugar, Charles Leclerc, que largou na pole position, mas acabou perdendo a primeira posição para o seu companheiro de equipe, o Sebastian Vettel. Vamos comentar tudo o que aconteceu nessa corrida ao longo aqui do primeiro bloco. Quarto lugar, Max Verstappen. Max Verstappen fez uma boa corrida. E quinto lugar, olha só, Alexander Albon, cara, da Red Bull, quinta posição. Já tá aí começando, já tá começando, não, já praticamente se enturmou ali na Red Bull, tá alcançando bons resultados desde que foi promovido da Toro Rosso para a Red Bull. Sexto lugar, Carlos Sainz, da McLaren, boa posição do espanhol. Sétima posição, Sérgio Pérez, mexicano da Racing Points. Oitava posição, Lando Norris, da McLaren.
Nona posição, Kevin Magnussen da Haas. E fechando o top 10, Nico Hülkenberg da Renault. Então tá aí, galera, os 10 primeiros colocados do GP da Rússia. Bom, a classificação do campeonato tá a seguinte. Lewis Hamilton, líder absoluto, já vai ser campeão, dependendo da combinação de resultados, galera, na próxima corrida já pode ser campeão. Tá com 322 pontos, com 9 vitórias. O Bottas é o vice-líder com 249 pontos, 2 vitórias. O Bottas não vai machucar o Hamilton. Olha, ninguém vai conseguir tirar esse título do Hamilton. Terceiro lugar, Charles Leclerc com 215 pontos. O Charles Leclerc muito bem na classificação, gente. Quarta posição, Max Verstappen, 212 pontos. E o quinto colocado, Sebastian Vettel, com 194 pontos. Ah, mas e o Vettel? Eu não falei do Vettel no top 10, nem durante aí, nem a posição a qual ele terminou a corrida. Acontece que não terminou a corrida o Sebastian Vettel, simplesmente abandonou. Então, meus amigos, é esse aí o resultado do Grande Prêmio da Rússia. Então, muito bem, meus amigos. Hamilton venceu na Rússia, foi ajudado pelo safety car virtual. Acontece também que o Hamilton teve uma sorte daquelas, é aquela sorte que acompanha os grandes campeões, né? Enquanto isso, a Ferrari fez um jogo de equipe polêmico. O Leclerc deixou o Vettel passar na largada. Bom, falando da largada, né? Vamos falar desse assunto. O Vettel largou muito bem. O Vettel largou muito bem e já tomou a ponta mediante ali a disputa com as Mercedes, com o Hamilton, depois com o Leclerc. E o Leclerc não forçou para defender a primeira posição para cima do Sebastian Vettel. Então o alemão da Ferrari não devolveu a posição como combinado. O Vettel questionou no rádio sobre esse jogo de equipe. A inversão foi feita, a inversão de posições foi feita nos boxes. E depois o Vettel abandonou a corrida. Bom, então o que aconteceu, galera? A Ferrari começou favorita no GP da Rússia. Até eu me surpreendi com a vitória do Lewis Hamilton. Achava que o Charles Leclerc poderia faturar mais uma vitória depois da grande volta na pole position. Quem voltou a vencer depois de 3 vitórias seguidas da Ferrari foi Lewis Hamilton, ajudado pelo safety car virtual, gente. Porque olha, no momento em que entrou o safety car virtual para a retirada do carro do Sebastian Vettel, olha que coisa engraçada, o Vettel abandonou e entrou o safety car virtual, né? O Vettel teve problemas no motor do carro, mas de acordo com a Ferrari, o Vettel parou por segurança devido à falta de isolamento elétrico e risco de choque. E foi isso que informou a Ferrari. Que coisa, né? Olha só, gente. Que coisa impressionante. Bom, o inglês da Mercedes conseguiu fazer seu único pit stop e voltar à frente de Charles Leclerc, que vinha mais lento na pista devido à intervenção do safety car. Olha só, isso. Então Hamilton conseguiu uma sorte daquelas que só os grandes campeões possuem, né? O Leclerc largou na pole position, terminou na terceira posição atrás do Bottas, a qual falei agora há pouco. O Bottas também se beneficiou com o safety car virtual. E aí vamos falar um pouco agora do polêmico jogo de equipe da Ferrari. Cumprindo uma combinação prévia para evitar um ataque de Hamilton na largada, o Monegasco deixou o Vettel assumir a liderança com a promessa de que teria a posição devolvida. Aí o alemão da Ferrari não cumpriu o acordo e a inversão foi feita apenas no pit stop. Depois o Vettel abandonou. Dizem até que isso foi castigo para o Vettel, né? O fato é que Hamilton disparou na liderança do campeonato e já pode ser hexacampeão no México, 18ª corrida do campeonato, porque ele tem 73 pontos de vantagem com apenas 130 em jogo nas 5 provas restantes da temporada. Muito bem, galera. Hamilton disse após a corrida: é incrível ter esse resultado hoje, porque ser rápido na largada ou mesmo ficar perto deles foi duro. Parecia um longo tempo chegando. Já o Charles Leclerc, ele disse, falando um pouco sobre essa polêmica estratégia da Ferrari, ele falou que sempre vai acreditar no time, mas preciso conversar com eles para entender melhor a situação. Ficou ali em cima do muro o Leclerc, não
não cuspiu marimbondo para cima da Ferrari, assim como o Sebastian Vettel, né? Foi bem ok nas declarações dos dois pilotos. Bom, o fato é que a largada do Vettel foi sensacional. Passou o Leclerc, passou o Hamilton, assumiu a liderança numa estratégia para a Ferrari neutralizar o inglês, que largava com pneus médios contra os macios dos pilotos da equipe italiana. Logo depois, o Daniel Ricciardo, o Romain Grosjean e o Giovinazzi se envolveram numa batida, o safety car entrou na pista e foi uma batida daquelas. O Giovinazzi, parece que fizeram um sanduíche ali de Giovinazzi. O fato é que no momento em que essa situação toda aí da Ferrari começou, foi lá pela volta número 3. O safety car estava na pista em função do acidente dos 3 pilotos que eu acabei de citar, o Ricciardo, o Grosjean e o Giovinazzi. Então a Ferrari informou a Leclerc pelo rádio que a posição com Vettel seria invertida, dada a combinação anterior sobre a largada. Depois Vettel é orientado a devolver a posição e reclamou no rádio. O Leclerc foi avisado e ficou irritado porque o Vettel não cumpriu a ordem da Ferrari de inverter as posições. Ou seja, o Vettel já está começando a ter seus neurônios à flor da pele, até porque o Charles Leclerc faz uma temporada melhor do que o tetracampeão mundial de Fórmula 1. Isso é nítido, tem mais vitórias, mais poles, está mais consistente. O Vettel deve ter ficado aquilo tipo, poxa, eu sou tetracampeão e vou ter que dar a minha posição para ele. Negativo. Então, Leclerc entrou nos boxes na volta de número 23, colocou os pneus médios. O Vettel, algumas voltas depois, fez a sua troca de pneus e voltou atrás do Charles Leclerc. Então as posições foram invertidas, mas no box. Logo depois, o Vettel abandonou com um problema no motor da Ferrari. Na hora a gente achou que fosse motor, mas a Ferrari informou que foi por medidas de segurança, devido à falta de isolamento elétrico e risco de choque. Olha que coisa impressionante, gente. Muito bem, com o safety car virtual, aí vem o pulo do gato do Hamilton. O Hamilton, uma sorte, depois do abandono do Sebastian Vettel, o safety car virtual entrou em ação, a qual os pilotos precisavam reduzir a velocidade. Com isso, o Hamilton fez o pit stop e por causa do safety car virtual, todos os pilotos tiveram que reduzir a velocidade e o Leclerc acabou sendo prejudicado com tudo isso. Muito bem. Na relargada, o Leclerc tentou atacar o Bottas sem sucesso. Tentou, mas o finlandês conseguiu fechar a porta e assim assegurou a segunda posição até o final da corrida. E o Hamilton cruzou a linha de chegada bem tranquilo, depois que assumiu a liderança, não levou nenhum susto e assim caminha a passos bem curtinhos, vai devagarzinho, né? Para conseguir o 6º título da Fórmula 1, o seu 6º título da carreira dentro da Fórmula 1. Bom, então, o Hamilton conseguiu quebrar essa sequência de 3 vitórias seguidas da Ferrari. Bom, mas falando aqui da situação da Ferrari, muita gente deu o seu pitaco com relação à situação desse jogo de equipe da Ferrari. Aliás, jogo de equipe bem desastroso da equipe Ferrari. Quem falou a respeito disso foi o dirigente da Red Bull, que disse que o Vettel foi sacrificado na Rússia. Ele disse que o Vettel não tem mais futuro na Ferrari. O ex-chefe do piloto da escuderia austríaca, o Helmut Marko, o dirigente, o chefão da Red Bull, ele acredita que o Leclerc, quando chegou na Ferrari, causou uma implosão dentro do time de Maranello. Ele ainda falou que em algum momento o equilíbrio será quebrado.
Ele disse, continua, a Ferrari conseguiu não vencer mesmo com o carro mais rápido. E ainda que o Vettel fosse o cara mais veloz, a Ferrari o sacrificou. Ele não tem mais futuro na Ferrari. Será interessante ver o que acontece porque você tem um garoto relutante muito veloz, o Leclerc, na fila. Tanto o Vettel quanto o Leclerc ainda se respeitam muito, mas em algum momento o equilíbrio será quebrado. Talvez isso aconteça no ano que vem, mas queremos estar ali na briga, porque será uma situação e tanto. Eu fico pensando como é que deve ser a Ferrari agora acalmar os nervos do Vettel e do Leclerc. O Leclerc já mostrou que tem personalidade, tem reclamado de algumas situações dentro da Ferrari, tá andando muito, mas tá andando muito bem nesse ano na Ferrari, mais do que o Vettel. Eu acho que a Ferrari ainda vai tomar uma providência para que os dois pilotos não briguem dentro da pista a ponto de se tocarem, bater um no outro, como aconteceu com o Hamilton e Nico Rosberg na Mercedes, com Senna e Prost na McLaren, ou até o que aconteceu com o Hamilton e o Fernando Alonso na McLaren em 2007. Acho que a Ferrari, claro, vai estar. Já deve ter conversado com os dois pilotos depois do GP da Rússia, porque não foi fácil administrar uma situação dessa, não. A ponto do Vettel negar a passagem, a ponto do Vettel dizer não, e aí chegou nos boxes e o Leclerc voltou na frente do Vettel. É como se a Ferrari tivesse dito: ó, você não devolveu a posição, então você voltou atrás do Leclerc. Porque muitas vezes a gente bota uma teoria da conspiração na cabeça. Pô, nos boxes, como é que foi nos boxes? Será que a Ferrari fez alguma coisa ali para que o Vettel voltasse atrás do Charles Leclerc? Né? Muita coisa ainda. São ditas muitas coisas. Bom, o que aconteceu é o seguinte também. Outro que falou sobre a Ferrari foi o Toto Wolff, o chefão da Mercedes. Enquanto a equipe italiana teve problemas mecânicos com Vettel e além de ordens de equipes bagunçadas, Hamilton aproveitou, né, isso tudo e conseguiu a sua grande vitória no GP da Rússia. O Toto Wolff disse que a vitória conquistada por sua equipe foi depois da Ferrari perdê-la após problemas de confiabilidade. Ele disse o seguinte: sorte? Eu não sei, mas alguém escreveu um dia que é melhor ter sorte do que trabalhar muito. No nosso esporte, a sorte vai contra você uma vez e a outra a seu favor. Hoje tivemos uma estratégia de esperar muito para que o safety car entrasse. Eu sou sempre pessimista e vimos ontem que a Ferrari tinha um carro muito rápido. Do ponto de vista de desempenho, é o que precisamos em nossos carros. Mas para quem estava dando as cartas, eles perderam uma vitória e nós a conquistamos. Isso é verdade. Agora, outro que deu aquele pitaco, e quando ele dá um pitaco, ele joga tudo no ventilador, ele não tá nem aí, fala o que quiser. Jacques Villeneuve, o ex-piloto, campeão mundial em 1997 com a Williams, criticou a estratégia da equipe italiana de inverter posições entre Leclerc e Vettel no começo da corrida e que por isso pagou o preço após perder a vitória, né? Bom, ele diz o seguinte: não gostei de como a Ferrari administrou a estratégia. Eles não precisaram dizer a Vettel imediatamente para devolver o lugar. Em seguida, passaram o resto da corrida pensando em como colocar Leclerc de volta na frente e depois o karma os puniu. Vettel estava mais rápido hoje e merecia ficar à frente. Bom, diante disso, né, isso foi entrevista, quer dizer, comentário na TV italiana Sky Sports do Jacques Villeneuve. Os fãs não gostaram nada do fato de a Ferrari ter usado os pit stop para inverter as posições do Vettel e Charles Leclerc. Isso porque o Vettel foi eleito piloto do dia em votação na internet, gente. Bom, a gente sabe que a votação popular às vezes pode causar uma certa discórdia e tudo mais, mas tá ali, né? Pelo menos os fãs, no caso,
deram ali a sua resposta na internet. Ficaram, nesse caso, ao lado do Vettel, não concordando com a situação a qual o piloto alemão passou na Ferrari nesse grande prêmio da Rússia. Realmente a Ferrari tá perdidinha. É impressionante, quando a Ferrari vai trocando seus chefes de equipe, um tem uma ideia diferente da outra e aí começam as confusões. É incrível, mas é incrível mesmo como a Ferrari não consegue se acertar em estratégias. E agora essa de jogo de equipe foi nítida a bagunça dentro ali da equipe italiana, mesmo tendo conquistado 3 vitórias consecutivas, mas parece que não aprenderam com as vitórias e emburreceram. É impressionante. Tava tudo bem nessas 3 vitórias, aí de repente deu tilt na cabeça dos todos poderosos da estratégia. Então é isso, gente. Então a gente vai aqui encerrando o R final desta terça-feira, 1º de outubro, ao som da Antena Esportiva. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar da Fórmula 2, porque tivemos campeão da F2. Nick De Vries vence na Rússia e conquistou o título da categoria que dá acesso à Fórmula 1, ou não, né? Que nem sempre quem conquista o título da F2 vai para a Fórmula 1. Mas ele deu um passo importante para conseguir uma vaguinha aí na Fórmula 1 em uma equipe aí de média para baixo, né? Para até ganhar quilometragem. O piloto campeão da F2 dessa temporada de 2019. Portanto, não saiam daí que já a gente volta. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando R Final na Antena Esportiva. Voltamos a apresentar R Final na Antena Esportiva. Voltamos com o R Final neste segundo bloco, ao som da Antena Esportiva Web Rádio, com as principais notícias e curiosidades que envolvem o mundo da velocidade. Bom, hoje lembrando que Nathan Sayun não está aqui no R Final, mas voltará na próxima terça, se Deus quiser, para comentar as grandes notícias do automobilismo. O maior comentarista de automobilismo do mundo estará de volta na próxima terça-feira, beleza? Canais de interatividade, anota aí, WhatsApp 21 96 779 1335, repetindo, 21 96 779 1335, facebook.com/antena esportiva, Twitter @se liga na antena, Instagram @rádio Antena Esportiva, Instagram @rádio Antena Esportiva, e vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com, é o nosso site, ou melhor ainda, vocês podem baixar o aplicativo Antena Esportiva Web Rádio para o seu smartphone, e o melhor de tudo, é de graça, e assim vocês ficam mais e mais antenados conosco. Lembrando também que as colunas R Final acontecem às segundas e sextas ao som da Antena Esportiva, sempre às 16 horas, sempre uma coluna inédita. E as reprises da coluna R Final acontecem no Máscara Nerd, canal do YouTube que eu comando, às terças e sábados, às 9h30 da manhã, beleza? Muito bem, galera! Então, segundo bloco do R Final, nós vamos falar da festa da Fórmula 2 que tem campeão. É o holandês Nick De Vries, venceu na Rússia e conquistou o título da Fórmula 2. Numa prova com variáveis estratégias, o holandês conseguiu administrar o desgaste dos pneus e vence à frente do rival Nicolas Latifi. Enquanto o Sérgio Sete Câmara, ele conseguiu subir para a 4ª posição na classificação do campeonato. Bom, a atuação foi perfeita, o holandês Nick De Vries venceu a primeira corrida da rodada, foi a partir daí que ele conquistou o título. Lembrando que as corridas da Fórmula 2 são 2 rodadas, então na primeira corrida, a primeira rodada na Rússia, ele conseguiu o título da
Fórmula 2. Título antecipado, diga-se de passagem. Ele chegou na frente do seu principal adversário do campeonato, o canadense Nicolas Latifi, com Luis Deletraz fechando o pódio na terceira posição. Com a vitória, De Vries alcançou 254 pontos contra 184 de Latifi e não pode ser mais alcançado, já que estão em jogo apenas 65 pontos nas últimas corridas. Lembrando que faltam 2 corridas agora. Vai ser em Abu Dhabi no fim de novembro. O brasileiro Sérgio Sete Câmara chegou a cair de 6º para a 14ª posição nas primeiras voltas, mas conseguiu uma grande recuperação e terminou na 5ª posição, o que lhe fez subir para o 4º lugar na classificação do campeonato. É muito importante isso, gente, porque esta posição dá ao brasileiro os pontos necessários para a obtenção da superlicença, que é um documento necessário para que o piloto possa entrar na Fórmula 1. Sensacional! Pode não ter vindo o título para o Sérgio Sete Câmara, mas o fato dele ter conseguido o documento necessário para ingressar na Fórmula 1 já é uma grande vitória. Lembrando também, meus amigos, que o Sérgio Sete Câmara, ele tá na Fórmula 1, claro, tá como piloto de testes. Portanto, ele pode até ingressar na Fórmula 1 em alguma equipe no ano que vem. Piloto de teste da McLaren, galera. Olha só que coisa legal. E a McLaren tá andando direitinho esse ano, hein? Não me surpreenderia se o Sérgio Sete Câmara ele for para a McLaren. Para mim é difícil para a McLaren. Ele pode ir para uma outra equipe mais baixa, até porque a McLaren vai ter o Lando Norris e o Carlos Sainz no ano que vem, né? Então, no caso, quem está aí com as vagas em aberto é o Williams, porque o Robert Kubica já anunciou que vai se aposentar ao final dessa temporada. Nós temos aí a Toro Rosso. A gente não sabe se o Pierre Gasly vai continuar. E também a Red Bull está em aberto ainda, mas claro, para a Red Bull ele não vai. A Red Bull é difícil. Acho que o Albon vai continuar na Red Bull para ser o companheiro do Max Verstappen. Acho não, tenho certeza que ele vai continuar, porque está fazendo uma boa temporada o Albon, principalmente na Red Bull. E a Alfa Romeo ainda não se sabe quem vai ser o companheiro do Kimi Raikkonen. Quem sabe aí, né? O Sérgio Sete Câmara pode ingressar numa dessas equipes para ganhar experiência, quilometragem. Muito bem. O fato é que, falando aqui um pouco da corrida, o holandês, campeão da Fórmula 2, manteve a liderança com tranquilidade à frente de Latifi, enquanto o Sérgio Sete Câmara ele ficou encaixotado na freada para a curva 1 e caiu de 6º para o 10º. Ainda na primeira volta, o brasileiro conseguiu recuperar uma posição. Mais atrás, o russo Markelov, o substituto de Hubert, piloto francês morto no acidente na Bélgica, ele ficou parado na área de escape após um toque com o adversário e a prova entrou no safety car. Nas primeiras voltas após a relargada, Luca Diotto foi o grande nome da corrida, com pneus médios contra os macios dos ponteiros. O italiano levou a melhor no duelo interno da Univirtuose contra o Guan Yu Zhou e também partiu para cima de Calum Ilott para assumir a terceira posição. Na quarta volta, Giotto seguiu com tudo e passou de passagem por Latifi para tomar o segundo lugar. Uma volta depois, veio a liderança após a ultrapassagem sobre Nick De Vries, que tinha pneus macios. Bom, no fim da sexta volta, todos os pilotos que tinham pneus macios entraram nos boxes para a troca obrigatória pelos pneus médios, casos de Nick De Vries, Nicolas Latifi e Sérgio Sete Câmara. Na frente, o Giotto seguia tranquilo na ponta com pneus médios e Nikita Mazepin chegou a passar o Mick Schumacher na briga pelo segundo lugar, mas levou o troco. No entanto, o alemão perdeu o desempenho gradativamente pelo desgaste dos pneus e foi superado por Mazepin e o Matsushita. A 10 voltas do fim,
o motor do alemão começou a soltar fumaça, mas o piloto se manteve na pista por mais 3 voltas até finalmente abandonar. Depois de muitas reclamações de Jordan King, que vinha imediatamente atrás dele, pegando óleo na pista, né? Isso aí foi bem arriscado, o que o Mick Schumacher fez. Com problemas no motor, ainda conseguiu ficar na pista por mais 3 voltas. Bom, aos poucos o ritmo de Ghiotto com os pneus macios começou a cair e o De Vries e Latifi, os primeiros colocados entre os que já tinham feito o pit stop no começo da prova, foram tirando diferença em relação ao líder de fato. Nesse mesmo tempo, Sérgio Sete Câmara reagiu na corrida a ponto de fazer por seguidas vezes a melhor volta da prova e voltar para a zona de pontuação. Bom, Ghiotto, Matsushita e Mazepin fizeram a troca de pneus a menos de 5 voltas do fim e o italiano retornou na 4ª posição à frente de Sérgio Sete Câmara. De Vries recuperou a liderança, seguido por Latifi e Deletraz. Com pneus macios novos, Ghiotto partiu para o ataque. O italiano ainda passou por Deletraz, mas seus pneus macios se desgastaram muito rapidamente e ele perdeu o 3º lugar na última volta. Aí na frente, De Vries partiu com tranquilidade para a vitória e sacramentou o título depois de 3 temporadas da Fórmula 2, enquanto Sérgio Sete Câmara terminou a corrida na 5ª posição. Muito bem, então essa foi a primeira corrida, galera, da Fórmula 2 que deu o título para o holandês Nick De Vries, que também está ali cotado, claro, não se sabe em que equipe ele pode entrar na Fórmula 1 se de fato isso acontecer, mas acredito eu que ele depois desse título da Fórmula 2 pode estar bem cotado. Ok, então vamos falar da prova número 2, que foi marcada por um forte acidente e bandeira vermelha na pista. O brasileiro Sérgio Sete Câmara ficou na 6ª posição nesta segunda prova na Rússia. E olha que coisa engraçada, foi um mês depois da morte do francês Anthony Hubert no GP da Bélgica de Fórmula 2, a categoria viveu um novo susto na segunda prova da Fórmula 2 na Rússia, com um forte acidente envolvendo o russo Nikita Mazepin e o japonês Matsushita. A colisão começou com o inglês Jack Aitken, que saiu da pista na curva 2 e tentando voltar pela área de escape, tocou em Mazepin, que acertou Matsushita. O impacto do carro do japonês foi violento e o piloto demorou a sair do carro, que causou apreensão. Porém, ambos os pilotos estão bem, não sofreram fraturas. Ainda assim, os dois foram levados para o hospital para novos exames. Isso aí é de praxe, tem que ser assim mesmo, né? Então, exatamente assim, mas foi um susto. Foi um susto um mês depois da morte de um piloto na Fórmula 2 e ter um acidente forte desse. A Fórmula 2 já precisa urgentemente rever certas coisas aí na questão da segurança, né? Bom, após 45 minutos de paralisação, a corrida foi retomada. O italiano Luca Ghiotto liderou todas as voltas em bandeira verde à frente do holandês, o campeão Nick De Vries, que havia conquistado o título na corrida anterior, após a vitória na prova de sábado. O brasileiro Sérgio Sete Câmara completou a corrida em 4º, mas foi punido em 5 segundos por cortar caminho e assim caiu para a 6ª posição. Ele é o 4º da classificação geral com 6 pontos de vantagem para Aitken, que é o 5º colocado. Boa posição do mineiro brasileiro, hein? E lembrando, mais uma vez, conseguiu pontos suficientes para poder ingressar na Fórmula 1, hein? Como manda o regulamento. Se mantiver a posição após a etapa de Abu Dhabi, ele vai marcar, já marcou, os pontos necessários para obter a superlicença para a Fórmula 1. Excelente para o Sérgio Sete Câmara. Claro, tem muita coisa ainda pela frente, é piloto de teste da McLaren, então vamos torcer para que ele consiga um lugarzinho aí, quem sabe. A disputa é frenética. Claro que quem é campeão da Fórmula 2 consegue um lugarzinho melhor, não ao sol da Fórmula 1, mas por uma equipe de média para baixo, pelo menos para ganhar quilometragem. A gente fica aqui na torcida para que o Sérgio Sete Câmara consiga então ingressar na Fórmula 1 para o ano que vem. Não é fácil,
é complicado, mas com talento, com luta, eu tenho certeza que ele vai conseguir um lugarzinho aí, já que tem vagas em aberto das equipes que eu acabei de citar. Ah, mas é muito ruim para Williams, o carro tá fraco. Não, mas vai ganhar quilometragem. Nunca se sabe. Tem piloto que começa em equipe de baixo e consegue ir para uma equipe melhor, conseguir grandes resultados. Olha o Alonso. O Alonso começou na Minardi. E aí foi para a Renault, bicampeão. Foi para a McLaren, brigou com o Hamilton, não conseguiu nada lá, voltou para a Renault, depois foi para a Ferrari, voltou para a McLaren, o temperamento dele foi explosivo, a ponto de nenhuma equipe o querer na Fórmula 1 e aí ele acabar se retirando da categoria. Mas isso aí é uma outra situação, né? A Fórmula 2 vai ter mais uma rodada dupla, vai ser a última, no fim de novembro, no circuito de Abu Dhabi. Muito bem, galera, então é isso. Esse aqui foi o segundo bloco, a qual nós falamos da Fórmula 2, título do holandês Nick de Vries. E nós vamos para o intervalo comercial e na volta vamos falar da NASCAR que tá pegando fogo esse playoff, galera. Portanto, fiquem com a gente que já já estaremos de volta. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando R Final na Antena Esportiva. Voltamos a apresentar R Final na Antena Esportiva. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do R Final ao som da Antena Esportiva Web Rádio, com as principais notícias e curiosidades que envolvem esse maravilhoso mundo do automobilismo. Comigo, Rodrigo Goniades. E lembrando novamente, Nathan Sayun não está aqui conosco, ele teve que se ausentar para resolver algumas questões, mas se Deus quiser, na próxima terça, o R Final ele vai estar de volta. O maior comentarista de automobilismo do mundo, na próxima terça vai estar de volta com um programa inédito do R Final. Canais de interatividade, anota aí, WhatsApp 21 96 779 1335, repetindo, 21 96 779 1335, facebook.com/antena esportiva, Twitter @se liga na antena, Instagram @rádio Antena Esportiva, Instagram, Rádio Antena Esportiva. E vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com, é o nosso site. Ou, melhor ainda, vocês podem baixar o aplicativo Antena Esportiva Web Rádio para o seu smartphone. E o melhor de tudo, é de graça. E assim vocês ficam mais e mais antenados conosco. Lembrando também que as colunas R Final acontecem às segundas e sextas ao som da Antena Esportiva, sempre às 16 horas, sempre uma coluna inédita. E as reprises da coluna R Final acontecem no Máscara Nerd, canal do YouTube que eu comando, às terças e sábados, às 9h30 da manhã, beleza? Ok, então, terceiro e último bloco, vamos embora falar da NASCAR? Finalmente! Eu digo finalmente, por quê? Porque a Chevrolet ganhou. A Chevrolet ganhou, gente! Chase Elliott se recuperou após batida e venceu na pista de Charlotte. Chase Elliott da Chevrolet venceu. Segunda posição, Chevrolet também. Alex Bowman. Terceira posição, Kevin Harvick da Ford. Quarta posição, Clint Bauer, Ford. Quinta posição, Brad Keselowski, Ford. Cadê a Toyota? Onde está a Toyota? Gente, a Toyota só conseguiu um lugarzinho entre os 10 primeiros. Martin Truex Jr. foi o 7º colocado. Mas que coisa, hein? Tá uma gangorra essa NASCAR. Olha a Toyota, Ford, agora a Chevrolet. A Chevrolet conseguiu primeiro e segundo lugares e ainda conseguiu uma sexta posição. Vamos falar aqui no top 10, né? Sexta posição com William Byron. O 7º, Martin Truex Jr. da Toyota. 8º, Ryan Blaney da Ford. Nona posição, Jimmie Johnson
da Chevrolet. E o 10º lugar, Joey Logano, da Ford. Gente, que coisa impressionante! Que coisa impressionante! Tá uma gangorra assim que a gente gosta de ver, hein? Lá em cima tá a Toyota, depois a Ford, a Toyota tava dominando, de repente a Chevrolet foi lá e emplacou a vitória com Chase Elliott, galera. Sensacional! Bom, aconteceu neste último domingo, no circuito misto e travado Charlotte. E passou a ter um novo vencedor na fase dos playoffs, Chase Elliott. Isso após os 2 triunfos seguidos de Martin Truex Jr. Desta vez, coube a Chase Elliott garantir a vitória. E esta será a terceira fase da competição que já eliminou 4 pilotos da disputa pelo título da temporada, hein? O começo da etapa teve boas disputas, um fato foi decisivo quando o próprio Elliott, com seu carro de número 9 do motor Chevrolet, tocou na barreira de pneus da curva número 1 na volta de número 65, que apresentou pequenos danos em seu carro, mas com cautela o piloto seguiu na prova e aproveitou-se diante do bom rendimento e velocidade de seu chassi, partiu da 37ª posição. Sim, galera! Posição de número 37 para assumir a ponta da prova nas ultrapassagens feitas sobre Martin Truex Jr. e Kevin Harvick. Depois foi somente administrar a vantagem e cruzar em primeiro após 109 voltas. Gente, que vitória sensacional! Isso porque o circuito de Charlotte é misto, é um circuito travado, mas o Chase Elliott teve braço, garra para conseguir essa vitória. Após o fim da corrida, o piloto foi justamente comemorar sua vitória no ponto onde havia batido. Conforme eu falei agora há pouco, a segunda posição ficou com Alex Bowman e na terceira posição o Kevin Harvick. Bom, os pilotos classificados para a próxima fase dos playoffs, de acordo com a classificação do campeonato, são Kyle Busch, Martin Truex Jr., Danny Hamlin, Joey Logano, Kevin Harvick, Chase Elliott, Brad Keselowski, Kyle Larson, Alex Bowman, Ryan Blaney, William Byron e Clint Bowyer. 12 pilotos, então, que estão aí classificados para a próxima fase dos playoffs. A próxima etapa da NASCAR Cup Series será no próximo domingo. Vai ser no próximo domingo, dia 6 de outubro, meus amigos, na pista de Dover. Olha, eu nunca poderia imaginar que o Chase Elliott poderia se recuperar, gente, porque parecia, eu achei que estava perdida a situação, porque um circuito travado desse, ele partindo ali, caiu para da posição 37ª posição, foi para essa posição depois que ele bateu ali na barreira de pneus, teve pequenos danos no seu carro. Vitória foi no braço, na raça. Incrível. Foi uma vitória realmente de quem merece triunfar muitas e muitas vezes aí na NASCAR, gente. Porque olha, é para poucos. É para poucos essa situação que o Chase Elliott viveu. Muito legal, gente. Muito bom. Por isso que a NASCAR é maravilhosa. A NASCAR, ela consegue fazer tem umas corridas que eu vou te contar, gente. A gente nunca pode esperar por nada, né, das corridas da NASCAR, e de repente um piloto parte lá das últimas posições para ganhar posições e finalmente conseguir ganhar a corrida. Dá gosto de ver a NASCAR, dá muito gosto. Eu gosto muito de assistir essas corridas porque são coisas assim sensacionais. E mais uma vez eu falo, por que a Fórmula 1 não é igual a NASCAR? Por que a Fórmula 1 em alguns momentos não consegue ser igual a NASCAR, né, gente? Bom, mas também a corrida em Charlotte protagonizou alguns momentos de desentendimento, né? Bom,
As últimas colocações dentro das 3 primeiras corridas dos playoffs tiveram o Eric Jones, que abandonou no início e deu adeus a qualquer chance. Kurt Busch, Aric Almirola e Ryan Newman também. Esse último em uma briga direta com Alex Bowman, que ficou na segunda posição da corrida, configurando a dobradinha da equipe Hendrick Motorsports. Aí, após o término da corrida, Bubba Wallace foi tirar satisfações com o Alex Bowman, que havia tocado no seu carro durante a corrida e o feito rodar. O piloto jogou a bebida isotônica sobre Bowman, que recebia atendimento médico devido ao forte calor na região de Charlotte. Que coisa! Eu vi um vídeo no Twitter dessa situação. Agora, sem necessidade, né, gente? Sem necessidade. Não foi uma coisa assim de corrida. As pessoas podem até achar, mas um pode ter jogado o carro em cima do outro, mas tem certas coisas também, os pilotos não conseguem ficar com a cabeça no lugar. Claro, ali é uma situação de nervos à flor da pele, mas não vejo necessidade de o Bubba Wallace ter exagerado, ter chegado a esse ponto, né? Acho que são coisas que acontecem no automobilismo, qualquer um está sujeito a esse tipo de situação. Mas o fato é que na próxima corrida a NASCAR vai voltar no próximo final de semana, no dia 6 de outubro, no circuito de Dover. Então, galera, é isso aí. Esse aqui foi o R final desta terça-feira, entrando em outubro, mês de outubro. Com certeza na semana que vem o Nathan Sayun estará de volta. O maior comentarista de automobilismo do mundo vai falar a respeito da Fórmula 1, da NASCAR, também da Fórmula 2, enfim, de outras categorias do mundo do automobilismo. Ele faz muita falta aqui, realmente, né, gente? Ele faz muita falta aqui. Mas nós estaremos esperando por ele na próxima terça-feira. Assim como nós aqui do R Final estaremos esperando por vocês, ouvintes da Antena Esportiva. Agradeço muito pela sua audiência, muito obrigado por estarem aqui comigo no R Final, valeu mesmo. Então, voltaremos na próxima terça-feira com mais um programa R Final inédito ao som da Antena Esportiva Web Rádio. Valeu, gente! Um forte abraço para todos vocês, uma boa semana, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Você ouviu? Pelas ondas da Rádio Antena Esportiva, R Final, com Nathan Sayun.